Hoje vamos dar início ao nosso módulo 3 e vou começar falando sobre popularização da ciência e dando umas noções sobre esse assunto antes da gente atacar ao modo de fazer divulgação científica propriamente dita. Também vou discutir com vocês qual é a importância da divulgação científica que os cientistas não são treinados a fazer, portanto, os estudantes menos ainda, certo? E vou começar distinguindo dois termos que são muito utilizados. O primeiro deles é o que eu vou chamar de divulgação científica propriamente dita, que cumpre a função de democratizar o acesso ao conhecimento científico e visa a alfabetização científica, o letramento científico. Então, uma divulgação feita para o público leigo ou para as pessoas que estão interessadas, mas não são especialistas no assunto. O segundo termo se chama comunicação científica. E, na verdade, ela é feita entre pares e convertidos, especialistas nos assuntos. Vale a pena salientar que em outras línguas, em francês e inglês, as traduções às vezes não são exatamente assim, Às vezes o que a gente chama lá de comunicação científica não é bem o que eu estou usando aqui nesse minicurso. Mas para ficar claro, então, nós vamos falar sobre divulgação científica daqui para frente. E para falar desse assunto, eu vou citar dois caras que fizeram isso muito bem. Carl Sagan, que foi um físico e astrônomo, e Richard Dawkins, que foi um biólogo. E eles foram muito felizes em fazer divulgação científica e ficaram muito famosos porque tocaram em questões fundamentais para os seres humanos. De onde viemos, para onde vamos, como evoluímos, qual a razão da nossa existência. E isso permeia grande parte do discurso que existe aí por trás das fake news, por exemplo, Como já vimos, a história de lidar com as emoções e coisas assim. Primeiro, eu vou falar de Carl Sagan. Carl Sagan nasceu em 1934, faleceu em 1996 e foi um grande divulgador de ciência. Em 1992, ele já tinha escrito 20 livros, já tinha feito uma série para TV, já tinha feito roteiros para filmes. Ele era diretor do Laboratório de Estudos Planetários na Cornell University. Ele estudava efeito estufa em Vênus, portanto, era um cientista renomado. Nessa época, ele não foi aceito para fazer parte da National Academy of Sciences, O análogo aqui no Brasil seria a Academia Brasileira de Ciências, porque ele fazia muita divulgação, imagine. Em 1994, ele foi aceito e também recebeu a Public Welfare Medal, que é uma medalha também dada a pessoas reconhecidas por contribuições à sociedade. Muito bem, com isso, Carl Sagan desafiou dois preconceitos. O primeiro, de que cientistas não devem se distrair com divulgação científica. E o segundo, de que os cientistas não são capazes de falar em público. Ele fez as duas coisas e muito bem, e eu vou voltar a falar dele aí na sequência. A outra pessoa de quem eu quero falar é Richard Dawkins, que foi um biólogo, mais especificamente um etólogo, E ele nasceu em 1941, em Nairobi, no Quênia, e trabalha na Universidade de Oxford. E ele combate veementemente pseudociências ligadas à área com a qual ele trabalha, Principalmente o criacionismo e o design inteligente, que é uma espécie de religião fantasiada de ciência para tentar convencer as pessoas de que existe ciência na religião. Ele tem dois livros muito famosos, Um deles se chama O Gene Egoísta, que é uma reinterpretação da teoria evolucionista de Charles Darwin, e o outro é Deus, um Delírio, que eu recomendo, no qual ele aborda essas questões que eu mencionei aqui. Bom, então vamos discutir um pouquinho sobre o que sabemos do universo, Que foram temas aí que esses dois fulanos trataram de formas diferentes. E para isso eu vou mostrar aqui para vocês uma figurinha do que a gente imagina mais ou menos que represente a evolução do universo. Isso aqui é o que tem por trás dessa figura a ideia do Big Bang, Big Bang é um paradigma. Isso significa que a gente não tem comprovação para tudo o que está colocado ali, principalmente para o momento do Bang, que é o que a gente chama de singularidade, mas tudo o que vem depois, ou quase tudo o que vem depois, a gente consegue corroborar experimentalmente ou observacionalmente.
Por que eu disse que o Big Bang não tem o Bang, né? Porque a gente não sabe o que se passou naquele momento, né? Se vocês olharem aí no gráfico, tem esse pontilhadinho naquele momento inicial. E por que tem essa ideia de Big Bang, né? Porque é a história da explosão. Então, vou fazer uma analogia aqui. Vamos imaginar que vocês estejam passando por uma rua e, de repente, em frente de uma casa, vocês percebam coisas voando para fora. Panela, sofá, porta da geladeira, fogão. Imediatamente, o que vai parecer é que ali houve uma explosão que está mandando coisas para todos os lados, né? Pois bem, quando Hubble observou o universo, foi exatamente isso que ele percebeu. Como os objetos astronômicos todos estão se afastando, isso levou à ideia de que houve um momento inicial a partir do qual as coisas explodiram, né? E começaram a tomar esse curso. Se vocês olharem aí para essa figura de novo, né, que eu coloquei, vocês vão ver que a gente tem uma ideia do que acontece lá por volta dos 10 a menos 44 segundos, né? 0,00000 na 44ª casa decimal aparece um umzinho, né? Então, uma fração de tempo diminuta. E essa temperatura era muito alta, da ordem de 10 a 32 Kelvin. E aí, conforme aconteceu esse momento inflacionário inicial e as partículas começaram as mais elementares, né, os tijolos mais elementares começaram a se juntar para formar primeiro uma estrutura nuclear, depois uma estrutura mais atômica, depois esses átomos começaram a se condensar, e aí vocês podem olhar aí no gráfico que conforme as estruturas foram ficando mais complexas, a temperatura do universo foi abaixando. E a temperatura hoje é de 2,73 Kelvin. Então, ela é bem baixinha, né? Se vocês lembrarem a relação entre grau centígrado e Kelvin, que é 273, 2 Kelvin é muito pouco, né? É uma temperatura muito baixa. E o que a gente acredita é que esse universo está aí nessa expansão acelerada. Mas, enfim, o que era esse Bang que a gente não consegue ver, né? Então, eu disse que isso é paradigma porque não existe ainda um consenso sobre o que aconteceu naquele momento. A ciência ainda não é capaz de explicar essa singularidade que tem a ver com dificuldades matemáticas. Essas singularidades, elas podem estar relacionadas com infinitos. E aí eu vou dar um exemplo de algo que não tem consenso científico, né? Coisas que a gente discutiu lá no nosso módulo 1. Segundo um físico conhecido como Bento, ele é um físico português que estuda no Reino Unido. Na verdade, o nome dele deixa eu pegar aqui, Bruno Valeixo Bento. Ele diz o seguinte, acho que o tempo não teve um começo. E aí ele publicou esse artigo aqui, If Time Had No Beginning, no qual ele discute justamente o fato de que se a singularidade ela é algo infinito, então esse fenômeno não pode ser considerado um começo, né? Já que, por definição, o que é infinito não tem início nem fim. Então, para mostrar para vocês como esse assunto é um assunto bem quente, né? E que envolve muita gente trabalhando com cosmologia, com partículas e com outras coisas. Bom, mas aí vamos voltar lá no Carl Sagan, né? E se a história do universo fosse um calendário? Imagina, então é uma proposta bem interessante, né? Se a gente puder pegar esse diagrama que eu mostrei para vocês e colocar isso num calendário de um ano. Então vamos imaginar que aquilo que a gente não conhece, né, o Big Bang, se deu lá no primeiro segundo de 1º de janeiro. E aí vamos ver como é que o tempo se passou, como é que as coisas evoluíram até hoje. E hoje é o quê? Nesse momento que eu estou falando para vocês, é o último segundo, ou daqui a pouco será, o último segundo de 31 de dezembro do ano atual, né? Ou do calendário lá do Carl Sagan. Então, se a gente pudesse fazer essa analogia, no dia 1º de janeiro ocorreu o Big Bang e daí, né, derivou tudo que a gente conhece. Ainda nesse dia houve a formação da radiação cósmica, mas só no dia 7 de janeiro surgiram as primeiras estrelas. No dia 26 de janeiro formaram-se as primeiras galáxias, entre elas a Via Láctea. Bom, depois em março formaram-se os primeiros aglomerados de galáxias, mas só no dia 31 de agosto é que surgiu o Sol. Em setembro, o sistema solar começou a se formar e no dia 14
14 de setembro, mais precisamente, formou-se a Terra. 15 de setembro, um dia depois, formou-se a Lua. Bom, e aí as mais antigas rochas do planeta começam a ter origem, e 21 de setembro floresce, afinal, a vida, né? Mas uma vida muito elementar, os procariontes. Só no dia 9 de novembro, olha, 9 de novembro, já estamos lá no finalzinho do ano, né? É que aparecem as células mais complexas que os biólogos chamam de eucariontes. 5 de dezembro aparece a primeira forma de vida multicelular. E no dia 7 de dezembro surgem os animaizinhos mais simples. 14 de dezembro, os artrópodes ancestrais lá dos insetos e das nossas baratinhas, os aracnídeos, por exemplo, né? E aí, 24 de dezembro, ocorre a extinção do Permiano Triássico, uma das 5 extinções em massa, na verdade é a maior delas, onde 90% do que havia no planeta desapareceu. Mas percebam que ainda não é aquela extinção dos dinossauros, porque os dinossauros vão aparecer só no dia 25 de dezembro. 26 de dezembro, os mamíferos, 27 de dezembro, os pássaros, 28 de dezembro, as flores. 30 de dezembro, quase acabando o ano, acontece a extinção do Cretáceo Paleogênio, que de fato extinguiu os dinossauros. E só depois que os dinossauros foram extintos é que houve condições para o surgimento dos primatas no dia 30 de dezembro. Bom, último dia, 31 de dezembro, 6 da manhã, surgimento dos macacos, 2 da tarde, surgimento dos hominídeos, e depois esses humanos primitivos começaram a desenvolver as ferramentas de pedra. Às 23 horas e 44 minutos, os hominídeos dominaram o fogo. Às 23 horas e 52 minutos é que surgiu o homem moderno, né, com essa anatomia que a gente conhece hoje. Às 23 horas e 55 minutos, o início do período glacial mais recente. E agora vamos para o último minuto, né? Então, às 23 horas e 59 minutos e 20 segundos, deu-se a domesticação dos animais. Depois, aí na sequência, o domínio da agricultura, as primeiras cidades, os primeiros registros escritos, o início da Era do Bronze, a primeira dinastia egípcia, a criação do alfabeto, a invenção da roda, a criação do Código de Hammurabi, Reino de Israel, Jogos Olímpicos, 23 horas, 59 minutos e 54 segundos. Buda, Confúcio, o Euclides criou a geometria, Arquimedes saiu gritando Eureka, descobriu lá o empuxo, Roma e alguns povos se unificaram na República Romana, que teve muita importância histórica aí. Às 23 horas, 59 minutos, 55 segundos, invenção do zero. Grande zero, né? O zero facilitou muita coisa na matemática. Depois disso veio Jesus, Maomé, civilização maia, Império Bizantino, Império Mongol, cruzadas católicas, Cristóvão Colombo descobriu as Américas, Johann Sebastian Bach revolucionou a música clássica. E agora, último segundo. Revolução Francesa, invenção do telescópio, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, começo da ciência moderna, né, sobre a qual eu falei para vocês lá no nosso módulo 1, começo da tecnologia, viagens espaciais, o homem chega à Lua, a robótica. Eu falando aqui para vocês. Muito bem, incrível, né? Isso tudo é para dar uma ideia de finitude. Essa é uma das grandes dificuldades da humanidade. E para encerrar essa nossa conversa, eu vou mostrar aqui para vocês mais um gráfico que mostra como se dá a evolução estelar. Então, na verdade, o nosso Sol é uma estrela conhecida como estrela tipo 1. São estrelas pouco massivas que têm massas da ordem de 0,8 a 8 massas solares. Uma massa solar é tipicamente a massa do Sol, né? Então, o que vai acontecer com essas estrelas tipo 1? Elas têm assim a criação da protoestrela, elas começam a evoluir, passam por uma fase de fusão nuclear, hidrogênio se funde criando hélio, e depois ela vai ser uma gigante vermelha, uma super gigante vermelha. Nesse momento, o Sol vai se expandir e os planetas mais próximos vão desaparecer, inclusive a Terra, né? E depois, no finalzinho, ela vai se transformar num dos cadáveres estelares que a gente chama de anã branca. Existem outras estrelas, né? Estrelas mais massivas, do tipo 2, que tem entre 8 e 25 massas solares,
vão ter um começo estelar mais ou menos parecido, mas elas vão fundir elementos químicos, até o ferro, que é o elemento químico mais pesado, que ainda é fundido com liberação de energia, que a gente chama uma reação exotérmica, e vai se o final dessas estrelas mais massivas vai ser mais espetacular, vai se dar por meio de uma explosão de supernova, cujo remanescente é o que a gente chama de estrela de Newton. E por fim, tem aquelas estrelas que são ainda muito mais massivas, que tem aí de 25 a 100 massas do Sol, que são as estrelas tipo 3, que vão ter aí uma outra evolução estelar, mas também vão morrer de forma espetacular aí pela explosão de uma supernova e vão dar origem aos famosos buracos negros. Então percebam, tudo tem uma evolução e tudo tem um fim. E é disso, dessa insegurança humana, que muitas vezes as pseudociências se alimentam. Então a gente vai voltar a discutir esse assunto aí nas próximas aulas para ver como lidar e fazer divulgação científica usando um pouquinho a emoção. Até lá!